Olá, graça e paz, bom dia a todos, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e a minha gratidão a Deus por poder estar com você diariamente e sempre começando o programa saudando, enviando a minha destra de amor em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ovelhas do Senhor, aqueles que são pedras que vivem, aqueles que foram predestinados em amor, mas também sabendo que muitos que participam da nossa programação não se sentem parte ainda de um contexto espiritual, mas porque seguirão ouvindo a nossa programação, posso asseverar-lhe que você é uma ovelha de Jesus, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do Mestre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, é muito importante quando você começa a entender o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem. A voz de Deus traz paz. A voz de Deus traz segurança. A voz de Deus traz força, traz alento, traz aquela energia que você precisa de receber no meio do caos, do dia a dia, das adversidades, das angústias, das dores existenciais. Quantas noites, às vezes, sem dormir, quantos pensamentos negativos na mente de alguém, quantos apelos destrutivos. Mas graças a Deus que você vai ouvir o que o Espírito tem a dizer a você. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu as 7 cartas das igrejas e ele disse em todas elas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Senhor tem uma palavra específica, direta para a ovelha de Jesus. E ele capacita a ovelha com um tímpano ovelino para que a ovelha entenda que ali é a voz de Deus. Se você não tem ainda esta percepção, você o terá participando diariamente desta programação da Igreja Evangélica Cristo Vive. Hoje eu quero lhe falar sobre a soberania e a majestade de Deus. Eu gosto muito desta palavra soberano, soberania, soberano, tem a ver com monarquia, tem a ver com um rei, então tem a ver com aquele que governa, com aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu gosto quando eu falo da soberania de Deus, porque ela remonta a uma palavra do original grego despotes. Despotes quer dizer alguém que tem poder, que decreta soberanamente, faz como quer, com quem quer e quando ele quer. O poder despotes de um rei que exalta ou abate, que fere ou que cura, que tira da morte para a vida, que tira das trevas para a luz, que tira da ira para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu gosto de falar da soberania de Deus, porque entendo à luz da Bíblia Sagrada que não existem 2 soberanos, 3, 4, quizás 5 soberanos nesta terra. O único que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E que Paulo tão inspiradamente disse a Timóteo: Rei de reis e Senhor de senhores. Aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o governo da igreja, aquele que é o absoluto déspotes da igreja. Sabe quando você tem esse tipo de entendimento? Isto traz uma solidez de vida. Isso traz a tal energia que eu comecei falando no início do programa. Porque olha, se você adorar uma imagem,
ou um ídolo, ou uma estátua, a única coisa que você está fazendo é ir contra os preceitos do soberano. Porque não existe um outro Deus. Existem nomes de deuses, existem nomes proféticos, mas o único que deu a sua vida, que derramou o seu sangue naquela cruz, o único que foi capaz de tomar sobre si o castigo, a dor e a maldição e encravar definitivamente na cruz do Calvário, pondo um ponto final à nossa vida de sofrimento, de escravitude e de cativeiro, foi a mão poderosa do nosso Deus, do soberano, do déspotas. Então, eu quero que você tenha este entendimento, porque por desconhecer estas verdades, disse o profeta Oséias, o meu povo tem sido destruído. Às vezes a pessoa acredita mais na bula de um remédio que vem lá com efeitos colaterais, toma 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, de 5 em 5 horas. Às vezes a pessoa dá mais força para uma palavra humana do que para a palavra de Deus. Mas se você crer na infalibilidade da palavra, na imutabilidade de Deus, na santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não terá medo de nada. Porque Ele não é homem para mentir, diz o livro de Números. Deus não é homem para mentir. Significa que o homem mente, mas Deus não mente. Não mente porque a grande virtude de Deus é exatamente esta, a santidade. Ele diz, uma vez eu disse, acabou. E Ele é incomparável. Isaías, o profeta, revela um momento da indignação de Deus numa palavra profética, dizendo, a quem me comparais? Porque o povo, naquela época, pegava um pedaço de madeira, um ramo de uma árvore, um galho, cortava ao meio, com uma das partes assava pão e comia, a outra parte fazia um rosto e dizia que era Deus. E Deus disse, olha, se você se alimentar disso aí, de ídolos, você estará se alimentando de cinzas. Porque não pode um pedaço de madeira, metade ser para assar pão e a outra parte fazer-se um rosto e dizer-se que é Deus. E se prostrar diante da imagem. Então, o Deus a quem eu sirvo, aleluia, Ele é um Deus vivo. Não é um Deus estátua. Não é um Deus mito. Não é um aion. Ele é um Deus real. O Deus da Bíblia, em Jesus Cristo, é um Deus real. Paulo disse que Ele nos purifica a consciência para podermos crer exatamente neste Deus vivo. Porque o ser humano tem uma má consciência, mas o Espírito Santo purifica a consciência para que a pessoa possa ver e acreditar e seja testemunho lá dentro do seu coração. Paulo disse isso aos Romanos. Paulo disse que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, não é uma utopia. Nós não estamos falando de algo utópico, nós estamos falando de algo real. Eu creio na grandeza, na majestade, no poder soberano daquele que é o único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Só a Ele eu dou glórias, honras e louvores. Só Ele é digno. Só Jesus Cristo é digno. Então, por que eu falo com tanta motivação, tanta alegria, tanta paixão de Jesus? Porque eu vi como Ele é real. E já lhe contei aqui inúmeras vezes, quando jovem no exército lá em Angola, tive um acidente, politraumatizado, polifraturado, 2 anos em hospitais, 20 cirurgias, parafusos, placas, hastes metálicas, necroses. Eu conheço o que é a morte e o cheiro da morte dentro de um hospital militar. Eu era um católico apostólico romano,
não tinha nenhuma experiência com Deus. Eu rezava Ave Maria com todo respeito, o Pai Nosso, o Rosário, eu ia à procissão, eu me confessava de forma auricular, eu acreditava na infalibilidade de um homem, eu seguia as cerimônias, os ritos e as doutrinas humanas da Igreja de Roma. Mas nada disto foi capaz de me garantir a minha eterna salvação. E sabe como é que era a minha vida? Eu vivia num cativeiro do pecado, como vivem todos aqueles que não têm Jesus. E foi preciso que a mão poderosa de Deus, assim como Ele fez com o povo de Deus lá no Egito, que foi lá e os arrancou daquele cativeiro de sofrimento. E Ele disse aos mais velhos judeus, Ele disse, olha, ensinem aos vossos filhos, quando os vossos filhos vos perguntarem por que vocês estão dizimando, por que vocês estão dando o primogênito a Deus do rebanho, diga aos seus filhos que nós éramos cativos de um cativeiro de sofrimento e a mão poderosa de Deus nos tirou de lá. E se ensina aos seus filhos, ensine às próximas gerações que a única forma de sair do cativeiro do pecado, do sofrimento, da dor, da angústia, dos impulsos negativos da vida, é se a mão poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te arrancar de lá. Isso se chama a salvação, a libertação, o grande milagre de sair da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que a esta hora eu estou falando com pessoas que estão extremamente felizes, tomando o seu café da manhã, seu biscoitinho maisena, molhando no café, estão tomando o seu iogurtezinho com aveia em cima da banana, estão evitando os carboidratos, enfim, mas eu também estou falando com pessoas a esta hora que estão lá no fundo do poço, gritando, socorro, e que já foram a cartomante, já foram a quiromante para fazer contato com mortos dos seus antepassados, que já fizeram mapa astral, já foram ler as mãos com a cigana, já fizeram o seu tarô, já leram aquilo que os astros revelaram e estão exatamente indo cada vez mais fundo no seu sofrimento. Pare e pense. Olha o que o salmista diz no Salmo 113. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz até a mulher estéril que vive em família e seja uma alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, o salmista nos traz o alento daquele que é o soberano. Porque quem é que tira uma pessoa do pó? Quem é que ergue do pó o desvalido? Quem é que tira do monturo o necessitado? Olha, duas coisas aqui, pó e monturo. Sabe o que é pó e monturo? São cinzas. E há pessoas que a esta hora estão participando deste programa, ou então pelo áudio de madrugada na rádio, que estão literalmente no pó e no monturo. Perderam família, perderam saúde, perderam energia da vida, perderam coragem para viver, perderam e andaram escada abaixo, rolando, e agora estou lá no fundo do poço. E você sabe, quanto mais distante você está de Deus e da palavra, mais o poço da iniquidade se afunda. Você sabe que iniquidade neste poço você pode cavar um pouquinho mais. O inimigo está aí fazendo isso com muita gente, cavando um pouco mais para enterrar a pessoa mais, para afundar a pessoa mais. Então, o salmista diz que ele ergue, está no pó, está no monturo, diz que Deus
ergue o desvalido, ergue o necessitado. Falou em pó e monturo, falou em desvalido e necessitado. Talvez, meu amado, meu amigo, você esteja exatamente numa vida de pó. Seu casamento não vale mais nada. Você tinha empresa, perdeu. Você tinha sonhos, eles simplesmente foram enterrados. Talvez você olhe para o lado e diga, não há perspectiva de vida. Haverá sim um bom caminho para você. Então ele disse que ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, para o assentar entre príncipes. Que Deus maravilhoso, que tira do pó, que tira do monturo, aquela pessoa que está desvalida, que está necessitada. Você pode estar dentro de um CTI agora, desvalido, necessitado. Você pode estar atrás das grades de uma prisão. Você pode estar até num triplex, na Vieira Solto. Ou numa tremenda de uma cobertura na Barra da Tijuca. E você está chorando dia e noite. Essa não foi a vida que Deus preconizou para você. Literalmente, você não tem nem vontade de sair de casa. Você sabe por quê? Estando no pó e no monturo, a pessoa fica desvalida, sem energia, sem forças, fica realmente necessitada. E você fica necessitado de quê? Não é de cartomante, não é de búzios, não é de leitura das mãos da cigana, nem da borra do café. Você precisa de ter uma bússola de vida, que é a Bíblia Sagrada, e você precisa ter alguém que te tire desse monturo e desse pó. E eu vou lhe dizer uma coisa, só Jesus Cristo pode fazer isto. Só Jesus. Não há espírito, não há homem, não há instituição, não há poder nenhum nesta terra que tire uma pessoa do pó e do monturo. Aliás, a sociedade nem gosta de pessoas doentes, velhas, aflitas. Todo mundo foge. Então aí os filhos que jogam os pais dentro de asilos, os abandonam e nunca mais vão visitá-los. Então eu sei que Deus preparou este programa para tirar você do pó, do monturo, da aflição, da vida desvalida, da necessidade. Eu volto a dizer, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele faz isso, num piscar de olhos. Ele fez isso na minha vida. Eu estava lá morrendo em cima da cama de um hospital com necroses, o corpo apodrecido, e numa oração, a minha vida saiu daquele pó, daquele monturo, aquilo que não valia nada, aquilo que eram cinzas, da vida desvalida, sem valor, necessitada, para me sentar entre os príncipes. Deus quer fazer isso na sua vida. Empresário, profissional liberal, executivo, dono de casa, jovem, idoso, ancião. Você que é um homem ligado à política, ou com todo respeito à magistratura. Sem Jesus Cristo, não dá para viver. Sem Jesus Cristo, não dá para viver. Só Ele pode tirar de um estado de calamidades física, financeira, espiritual, emocional, no fundo do poço. Pastor, mas eu cheguei ao fundo do poço. Mas você sabe que o poço cava sempre um pouco mais para afundar mais a vida. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, se você se render agora, se você disser, meu Deus, salva-me, eu preciso de um Salvador. O Espírito Santo, que preparou esse nosso encontro, vai arrancar você lá do fundo do poço, lá do pó, lá do monturo, lá da vida de necessidade, para lhe trazer a uma vida vitoriosa. Você crê nisto? Você recebe isso no seu coração? Entre nós os dois somente,
Não tem aí a turma do Flamengo para nos ouvir. Entre nós os dois. Deus preparou este momento de intimidade. Este é um santuário. Este momento em que eu chego à sua casa, este é um santuário de Deus. E agora, esta palavra foi como jogar lá uma corda no fundo do poço e o Senhor te trazer aqui para cima e te sentar com os príncipes desta terra. Só Deus pode fazer isso. E eu queria dizer que Deus fez isto na sua vida agora. Lembre-se que eu disse, as ovelhas vão ouvir porque são ovelhas. Quem não é ovelha já mudou o canal há muito tempo. Já está ouvindo miséria, crime, problema, sangue, põe na tela. Mas as ovelhas dizem, eu ouvi a voz do meu Pai. Eu ouvi a voz do meu Senhor. Eu me rendo a Deus. Eu me entrego ao Senhor. Faça isso. E depois você vai me ligar pelo 30 17 90 90 e dizer, apóstolo, realmente um milagre aconteceu na minha vida. Se está liberado deste estúdio um milagre em sua vida. Do pó, do monturo, da necessidade, da aflição, para uma vida de honra que só Jesus Cristo pode dar. Amém? Deus seja louvado. Eu quero dizer-lhe que hoje, se você está me ouvindo na Bandeirantes, agora às 10 horas da manhã, teremos a escola bíblica com o Bispo Daniel e amanhã à noite, com o apóstolo Miguel Ângelo, uma grande noite de proclamação. Como viver vitoriosamente nas questões de finanças, nas questões de emoções, nas questões profissionais, a vida vitoriosa. Eu vou proclamar amanhã aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Você tem equipar estacionamento, seguros, você tem uma catedral climatizada, você pode trazer sua esposa, seus filhos, seu marido. Você vai se sentir bem, em paz, para ter um pastor que vai cuidar da sua vida. Ligue para nós, 30 17 90 90. Uma palavra de gratidão. Se você é um cooperador deste programa, se você investe algo financeiro neste programa, eu quero lhe agradecer, porque é basicamente sobre aqueles que dão suporte a este programa que nós hoje podemos alcançar o Rio, o Brasil e 123 países do mundo, resgatando vidas, salvando vidas, transformando vidas. Isto porque pessoas sentem a importância desta programação. Faça isso. Ligue para mim, 30 17 90 90 e coloque-se diante de Deus dizendo, eu quero ser um cooperador desse programa, porque esse programa é importante para mim e está sendo para milhares e milhares de pessoas, no Rio, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Vamos terminando o programa, 30 17 90 90. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que é o suporte básico à nossa programação. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha esposa amada, Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Cristo Vive, todos dizemos graça e paz. Você, a partir de hoje, está sentado entre os príncipes. Saiu o pó, saiu a angústia, acabou a necessidade, acabou o monturo na sua vida. Você se ergueu, você vai brilhar. Graça e paz e até amanhã.